Oh, glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Eu sou o pastor Alessandro de Oliveira e desde já desejamos um bem-vindo para todos. Hoje é o dia que Deus criou para nós. E com o objetivo, Cristo ser manifesto na vida de cada um de nós. Por isso, para aqueles que são novos inscritos, que o Senhor manifeste a resposta que deseja o seu coração em Cristo Jesus. Para aqueles que já estão debaixo dessa cobertura espiritual, recebendo graça, revelação, unção e sendo prósperos em Cristo Jesus. Por não dizer instrumentos de Deus, de bênção para muitas famílias na terra, que o Senhor lhes surpreenda neste dia chamado hoje. A temática de hoje é acerca da autópsia ou necrópsia de Cristo Jesus. Muitos têm dúvida e, dentro dessas ambiguidades que eles possuem, recorre a essa pergunta a nós. E, consentindo em Cristo, hoje, houve ou culminou esta possibilidade de transmiti-los ou deixar fluir, compartilhar, disseminar essa verdade, que se encontra no texto de Atos. Claro, existem muitos textos. Por isso, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vocês sabem que o vídeo será rápido, muito rápido. Não temos pretensão de exaustar aqui a questão bíblica e teológica, por mais que seria uma grande alegria e um prazer ficar horas e horas disseminando para vocês a palavra de Deus. Mas seguindo o roteiro, você que está aqui pela primeira vez, fique conosco e esteja focado. Um dos textos que nós vamos utilizar se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos. Quem? Referindo-se a Jesus Cristo. É o contexto da palavra. Rompendo os laços da morte. Observe que está no plural. Os laços da morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. Você pode perguntar, pastor, aonde está imbuído no texto essas terminologias técnicas de necrópsia ou autópsia? Analisamos a princípio, no original da palavra, o que significa laços da morte. Observando que está no plural. Laços quer dizer no grego, tecnicamente, alguém que ata ou desata um laço de um calçado. Pegou? Lembrando que, para que isso seja feito, tem que se empreender inteligência. Viu? Quando você lembra, melhor dizendo, quando a sua mãe ou seu pai ou seu irmão mais velho lhe ensinou a fazer um nó e desfazer do seu calçado, quando no contexto você ia para a escola? Isso requer inteligência, requer empreendimento, requer técnica. Logo, em viés científico, está pautado aqui a necrópsia e a autópsia. Sim, em questões espirituais, o apóstolo que está dizendo essa palavra, ele é claro, ele é categórico em afirmar, rompendo os laços da morte. Por que ele diz rompendo os laços da morte? Porque o objetivo na sepultura de José de Arimateia da morte era fazer uma autópsia e uma necrópsia. Vou repetir.
O objetivo que estava sendo realizado dentro da sepultura de José de Arimateia pela morte era uma necrópsia ou autópsia. O que significa esses termos no grego? Autópsia significa ver por si mesmo ou fazer um autoexame visual. Necrópsia significa ver o cadáver ou fazer um exame do cadáver. Entre outros termos técnicos detalhados ou que requer detalhamento ou uma minúcia de exame do mesmo que leva ao processo, que nós não estaremos aqui, nos asseguramos. Abrimos mãos desse esquisito, pois o objetivo aqui é lhe certificar acerca da autópsia e da necrópsia que a morte estava realizando em Jesus na sepultura de José de Arimateia. A mesma estava empreendendo para ver se tinha chance ou oportunidade de segurar o corpo dele, de possuir o corpo dele, de guardar o corpo dele. Esse é um dos significados da palavra que se encontra no texto. Se não, observe, o verso 24 diz: contudo Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, que está implícito aí o que eu já acabei de dizer, necrópsia, autópsia, e porque era impossível que a morte o retesse. Então qual era o objetivo final da morte? Reter o corpo, guardar o corpo, possuir o corpo e outros significados que estão relacionados ao original da palavra reter. O original da palavra reter. Agora observe, mas enquanto a morte, empreendia estes eventos no corpo de Cristo, Jesus, na sepultura de José de Arimateia, diz a Bíblia que Deus acabou com a festa. Olha o mistério. Deus interrompeu o empreendimento da morte. Deus rompeu com os laços da morte que estava sendo realizado no corpo de Cristo, o próprio Jesus, na sepultura de José de Arimateia. O que eu quero dizer com isso? E você que está chegando agora, fique conosco. E se puder, já escreva assim: Deus rompeu com os laços da morte. A morte que empreendia, a morte que estava realizando uma autópsia, a morte que estava definindo estrategicamente a necrópsia no corpo de Cristo, foi devastada. Por quê? Porque ela não encontrou nenhum vestígio que lhe dava direito de reter o corpo. O que ela procurava, pastor? Procurava pecado. Procurava pecado nos pés. Procurava pecado nas mãos. Procurava pecado no corpo. Procurava pecado na cabeça. Mas observe, e nenhum destes detalhes, ou membros, órgãos, que na junção formava o corpo de Cristo, havia pecado. Então escreva aqui embaixo: o que a morte queria, não teve. Pegou? O que a morte queria, não teve. Por quê? Porque Cristo agiu primeiro. Cristo é o que tira o pecado do mundo. Logo, quando Jesus estava na cruz, Cristo arrancou o pecado dele quando saiu do seu corpo. Não sei se você sabe, mas em João capítulo 19, versículo 30 a seguir, nos diz que ele dá um brado e entrega o seu espírito. O espírito é o Cristo, o lado imaterial de Jesus. E quando a alma sai dentro do corpo, que é o espírito, ele arranca de Jesus, que é o corpo que está preso no madeiro, todo
o pecado. Quando levado este corpo, Jesus, para a sepultura, a morte, empreendendo autópsia e necrópsia, não encontrou pecado. Por quê? Porque Cristo chegou primeiro. E aqui eu quero liberar essa palavra, em que a morte está sendo rompido os seus laços. Vou repetir, Deus está rompendo os laços da morte na sua vida. Por quê, pastor? Porque Cristo chegou primeiro. É Ele que arranca o pecado. É Ele que tira o pecado. E o que a morte quer achar em você? O pecado. Achando o pecado, ela tem direito de reter o corpo, mesmo em vida, mesmo se quer que o teu corpo vá parar em uma sepultura. Só que Deus me trouxe aqui para lhe certificar que Cristo chegou primeiro e Ele está rompendo com os laços da morte. Por quê? Porque tirou o pecado da sua vida. Por isso, só você que crê, escreva aqui embaixo: a morte não tem mais poder sobre a minha vida, porque Cristo arrancou o pecado da minha alma. Isso, escreva: Cristo arrancou o pecado do meu espírito. Sim, escreva: Cristo arrancou o pecado do meu corpo, pois fomos comprados pelo bom preço. Aleluia! Fomos comprados por um preço precioso, um preço poderoso da parte de Deus, através de Cristo Jesus. Por isso que eu vejo Deus rompendo com os laços da morte. Eu vejo Deus rompendo com os laços da morte. Eu sei que o inferno já tinha tramado, e quando eu falo o inferno, é uma linguagem figurada que refere-se a demônios que tinham feito reuniões e taticamente estavam prontos para trazer tristeza para a tua vida, para a tua casa. Só que Deus, na ação da pessoa de Cristo, chegou primeiro e acabou com essas táticas. Por isso, a palavra que Deus me dá para liberar para a sua vida é: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Receba de Deus livramento, receba de Deus a bênção da vida, receba de Deus a graça que afaga e que te afasta de todos os laços da morte. Observe, voltando em questões empíricas, científicas, com fundamentos teológicos, o que o apóstolo está dizendo aqui em Atos capítulo 2, verso 24, especificamente, é que quando a morte empreendia, autopsiamente falando, ou necropsiamente dizendo, ela não teve êxito. É por isso que Deus rompeu com seus laços. E como foi isso no mundo espiritual, pastor? Lá naquela sepultura, onde a pedra estava posta e que nenhum homem tinha acesso. Observe, nenhum homem tinha acesso, sequer a pedra fosse rolada, a pedra fosse tirada. Pastor, como o senhor conseguiu ver isso? Mesmo com a pedra posta. Meu Deus, pega o mistério. Como o senhor conseguiu ver isso? Mesmo não tendo condição humana, tendo possibilidade humana de vislumbrar. Eu vi o que Pedro viu e que muitos outros viram. Mesmo com a pedra posta, mediante o espírito de revelação, quando no oculto a morte empreendia esses termos científicos, Deus, o Espírito Santo, desceu ali. Diz Paulo em Romanos capítulo 1, que ele foi ressuscitado com o poder do Espírito. Logo, a morte foi desbaratada, a morte ficou frustrada,
A morte foi retirada daquele ambiente que ela mesmo o transformou, em termos técnicos, o transformou a sepultura de José de Arimateia em um lugar de se fazer necrópsia, autópsia. O espírito de poder se manifestou naquele lugar e a morte caiu por terra. Ela que desejava reter o corpo de Cristo, agora foi frustrada, desbaratada, caiu por terra, porque um grande poder se estabeleceu. Por isso, você que está entrando agora, receba de Deus essa palavra. Você não está aqui por acaso, não está aqui por uma mera coincidência. Deus está se manifestando e rompendo os laços da morte para lhe dar vitória. Eu vejo chegando a bênção de Deus na sua casa. Eu consigo ver Deus desfazendo com um ambiente que a morte tinha já previamente estabelecido. Deus acabando com esta ambiência de mortandade e estabelecendo uma ambiência de vida, de poder e de glória. Por isso eu quero declarar por esta palavra vida sobre a tua casa, vida sobre a sua vida pessoal e familiar, vida. Eu sei que o inimigo vem atacando a muitos, querendo desfazer ou corromper as células do seu corpo, principalmente através dessa virose, desta pandemia que foi estabelecida no mundo. Só que Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele manda uma unção poderosa sobre ti, que protege as suas células. Eu vejo o mal saindo do seu corpo. Eu vejo vírus saindo do seu corpo. Eu vejo doenças mortais saindo do seu corpo. E Deus estabelecendo vida em suas células. Vida, sim, vida em seu corpo. Eu vejo Deus revigorando, eu vejo Deus restaurando a sua saúde. Por isso, só você que crê, escreva aqui embaixo: eu tomo posse de vida e vida com abundância. Eu tomo posse de vida e vida com abundância. A morte tinha estabelecido o ambiente de necrópsia e autópsia naquele lugar. A morte que vinha examinando o corpo de Cristo para encontrar legalidade, para reter o mesmo, tomou um susto porque não achou vestígio, porque Cristo chegou primeiro. Antes do corpo de Cristo, Jesus, ir para a sepultura, o mesmo, o Logos de Deus, o Cristo amado, tirou-lhe o pecado. E quando a mesma empreendia tecnicamente, com inteligência, para reter o corpo, não encontrou direito. E o Espírito de Deus rompeu com os laços da morte, acabou com aquele ambiente de mortandade, manifestando o poder de vida e vida com abundância. Que você possa ficar com essa palavra e tomar posse da vida eterna. Pastor, é muitas falhas que eu tenho errado muito, estou em processo de crise. Deus manda lhe dizer que o sangue de Cristo não só perdoa o seu pecado, mas também a culpa do mesmo. E é Ele que rompe com os laços da morte da sua vida, te dando vida com abundância, te dando vida eterna. Por isso, só você que recebe, escreva aqui: eu recebo vida e vida com abundância. Você que ainda não é inscrito no canal, você sabe, é totalmente gratuito. Por isso, aqui embaixo você vai encontrar escrito de vermelho: inscrever-se. Clique, é gratuito. Do lado tem um sino, clicando, vai abrir uma aba, selecione todas, para que toda vez que postarmos aqui um conteúdo profético, você seja notificado.
E do lado tem aquele joinha, aquele like para fortalecer o canal. Assim fazendo, você estará sendo grato a Deus por aquilo que o Senhor nos concede para liberar para a sua vida profeticamente aqui. E você que ainda não conhece a loja virtual da minha linda esposa, aqui embaixo tem um link. Você pode acessar e pedir o seu look moderno, aquele look que te trará, melhor dizendo, satisfação. Sim, você que deseja algum dos nossos livros, observe, livros poderosos, hein? Assim como esta porção que nós estamos deixando aqui para você. Tem um link aqui embaixo, você pode acessar e também fazer o seu pedido. Para todos que se encontram aqui, fiquem na paz do Senhor e não perca o próximo conteúdo. E que a graça de Deus seja abundante na tua vida. Fique na paz.